Meu nome é Lorena, eu estudo arquitetura e urbanismo na UFOP e junto com Júlia vamos falar sobre a recuperação de elementos de madeira sujeitos ao ataque de cupins. Os cupins são insetos xilófagos, ou seja, se alimentam de madeira. É comum que esses ataques aconteçam em madeiras de construções ou árvores, mas necessita que tenha alguma abertura para ou acesso para o seu interior, como um apodrecimento, se não uma poda mal realizada, falta de manutenção ou remoção de uma produção anterior. A madeira como fonte de alimento é o primeiro aspecto para as condições ideais desses ataques. Outras condições são umidade, temperatura e oxigênio. Observação: a madeira é um material higroscópico, então ela sofre alterações com o teor da umidade circundante. Também podemos pensar, então, na umidade relativa do ar. Com isso, a umidade é influente tanto na madeira como também propícia ao ataque desses insetos. A temperatura adequada, segundo Leandro Brito, na sua tese de doutorado, é uma condição favorável para a sobrevivência e o desenvolvimento desses insetos, sendo que o trecho mais adequado é de 21 a 29 graus Celsius. É muito comum que se encontre cupins em zonas de tropicais e subtropicais, como por exemplo as florestas e também savanas. Observação: a gente mora no Brasil, que é um país tropical, que ele é quente e úmido, então, sobre o oxigênio, com exceção das bactérias anaeróbicas, os outros organismos necessitam de oxigênio para sobreviver. Outro aspecto é a madeira como fonte de alimento, que é necessário para a sobrevivência e a procriação desse inseto. Então, um local que tenha a disponibilidade desse material, que a proteção já foi removida, ou ele está exposto, ou também está sobre falta de manutenção, são todos fatores que podem facilitar essa entrada do inseto e instalação do mesmo, e também é um ponto de partida para outros agentes biodegradadores, como fungos. Os cupins, também conhecidos como térmitas, são insetos eusociais, ou seja, eles possuem alto grau de organização social, assim como vespas, formigas e abelhas. As castas são subdivididas entre reprodutores e estéreis. Estéreis são os soldados e os operários, e os reprodutores são os únicos alados. E esse voo só é possível para o acasalamento. Na fase adulta, esses voadores são conhecidos também como aleluias e siriris. Na fase imatura desses reprodutores, são as ninfas. Após a reprodução e encontrar um local que seja adequado para a próxima colônia, essas asas caem. Tá, beleza. Mas e aí? Como que eu reconheço um cupim, a atividade dele, a presença dele? É característico que quando o cupim começa a se instalar em uma madeira, se encontre perfurações e ao lado desses orifícios alguns excrementos, que podem ser ou fezes ou poeira de madeira. Outra coisa que acontece também é que essas cavidades, elas alteram a resistência do material. Mesmo se esses ataques sendo muito comuns em madeiras, também é possível que se ocorra ataque em alvenaria estrutural e lajes pré-fabricadas, assim também como em concreto. E esse acesso se dá pelos conduítes elétricos, como é o caso de cupins de solo. Frequentemente, esses cupins de madeira seca realizam a limpeza desses ninhos. Então, todos os excrementos que estão nessas cavidades são orientados para o exterior por meio desses orifícios de abertura. Olá, meu nome é Júlia Maria, eu faço arquitetura e urbanismo na UFOP também, vou dar continuidade à fala da Lorena, dando enfoque à parte de recuperação dessas peças que estão sujeitas aos ataques do cupim. Gente, já adianta aí pedindo desculpas por qualquer alteração de cor na imagem, é porque tá nublado, tá fim de tarde, então tá um pouco difícil aí de lidar com a luz. Primeiramente é necessário você ter em mente que você tem que ter um acompanhamento, esse trabalho deve ser realizado por um profissional especializado no tratamento de cupins. É importante que você entenda os valores desse serviço, desse orçamento e que você faça a escolha consciente, né, desse serviço, porque é necessário que ele seja realizado com bons materiais, com bons profissionais, com bons equipamentos. Aí fica a pergunta, mas quem são os profissionais, né, realmente qualificados para realizar esse trabalho? Gente,
pessoa que tenha prática nisso, pessoa que tenha conhecimento dessa biologia, né, que acontece ali na vida desses insetos, e que tenha também conhecimentos técnicos na engenharia. Então, essa pessoa tem que ter essas qualificações aí de entender o biológico, o construtivo e a prática. As espécies mais comuns encontradas nesses ataques à madeira são os cupins de madeira seca, os cupins de madeira úmida e os cupins subterrâneos ou de solo. Eles vão ser tratados de acordo com as demandas de cada um e também vão ser identificados de acordo com a forma que eles estão se apresentando ali no ambiente. É importantíssimo ter um levantamento aí do histórico do edifício e também de manutenções anteriores. Nessa inspeção também vai ser identificado o grau de ataque à peça, ao local. Se possível, muitas vezes vai ter que ser retirada essa peça para o tratamento. E após feito isso, será feita a aplicação de cupinicida através de pulverização, pintura, mergulhando essa peça dentro dessa solução, ou então injetando. E antes da aplicação desse cupinicida, a superfície precisa estar limpa, né? Ela pode ser até mesmo aspirada, para que tenha uma ação eficiente desse produto. O profissional possivelmente vai realizar uma pintura se esse ataque não estiver adentrando tanto a peça, né? Porque aí você vai ter uma solução mais superficial. A pulverização, ela consegue adentrar e ela é mais efetiva do que a pintura. E a injeção, ela é realizada quando você quer adentrar mais ainda nessa peça. O profissional vai conseguir mergulhar essa peça somente quando ele conseguir retirá-la. Após realizado esse tratamento da peça, você pode preencher, né? Você pode não, o profissional vai preencher esses vazios que foram deixados aí pelo inseto, dependendo do grau de destruição da peça. E após isso, ele vai lixar e vai trazer aí uma reconstituição, se aproximando da peça original. Também trazendo um pouco mais de resistência àquela peça danificada. É importante lembrar que essa massa ela vai ser uma massa de madeira específica e também precisa ser uma massa de qualidade. Na sua tese de doutorado em engenharia de estruturas, o Leandro Brito fala que um serviço bem elaborado na recuperação dessas madeiras pode durar em torno aí de 10, 15 anos. E se ainda assim você vai se aventurar por aí para poder tratar essas superfícies, né, afetadas pelos cupins, tenha em mente que é extremamente importante você estar protegido com equipamentos de proteção e também você utilizar materiais específicos, né? Você tem que ter um conhecimento muito bem elaborado para poder tratar essa superfície, né? Essa peça. Bem, após essas explicações e esse ódio compartilhado aos cupins, é importante nós todos entendermos que eles são essenciais para o bioma onde estão.
Eles permitem que o solo tenha uma fertilidade maior através de túneis de ar e substâncias orgânicas que eles vão deixando ali, né? Eles fazem com que a terra cumpra a sua função natural e nós é que estamos adentrando nesse espaço. Então, por favor, não odeiem os bichinhos, entendam que eles são importantes também. Com isso eu me despeço. Muito obrigada por terem visto o vídeo. Qualquer dúvida, deixem no comentário. Se vocês acharam o vídeo interessante, compartilhem, salve para uma consulta depois. Fuçem na página aí da Galeria do Terror, busquem conhecimento e busquem também sempre as patologias e como saná-las na construção, porque a manutenção é extremamente importante para que coisas piores não se desencadeiem. É isso. Muito obrigada e tchau!